Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 10 de dezembro de 2024. Ao microfone, Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Hoje vamos conversar sobre o futuro segundo Trump, certo? O futuro de acordo com Trump. O que ele prevê sobre Israel, Ucrânia, saúde e muitos outros temas, porque essa foi a primeira entrevista abrangente dele para a NBC News, no programa chamado Meet the Press, ou seja, Encontro com a Imprensa. E ele conversou com uma jornalista que, para dizer o mínimo, não gosta nada dele. Aqui está Kristen Welker. Ela já o entrevistou uma vez e ele foi tão confrontador. E aqui está a segunda suposição. No final dessa entrevista, Trump disse: "Viu, ao contrário dos meus adversários, eu converso com todos aqueles que tentam, de todas as formas, me colocar em uma luz negativa." E ele acrescentou algumas outras palavras, mas falaremos sobre isso no final. Sobre o final, falaremos no final. Vamos começar, de modo geral, pelo fato de que Kristen Welker estava o tempo todo tentando pegá-lo em alguma coisa. No início, tudo começou civilizadamente, mas depois ficou mais intenso, e ela se irritou porque nada dava certo para ela. Vocês vão ver. O objetivo, claro, como sempre, é fazer com que ele diga algo, forçá-lo a falar, para depois tirar isso do contexto e sair espalhando isso. Contar para o mundo inteiro como ele é horrível e como ele disse algo terrível lá. Ele disse algo ao qual sempre se pode responder. Assim, reagir com indignação, né? E fazer com que todos os outros também fiquem indignados. Mostraram essa entrevista no domingo, no encontro com a imprensa? A primeira pergunta foi, naturalmente, o que você vai fazer primeiro, logo de cara, no primeiro dia. Ou, como eles dizem, o que você vai fazer nos primeiros 100 dias. Eles geralmente combinam o que você faz imediatamente, o que você fará nos primeiros 100 dias. Então, vamos ver como Trump responde a essa pergunta. Presidente eleito Donald Trump, bem-vindo novamente ao encontro com a imprensa. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Você é a primeira presidente desde Grover Cleveland a vencer mandatos não consecutivos. Os republicanos agora têm o controle da Câmara e do Senado. O que você pretende realizar nos seus primeiros 100 dias no cargo? Bem, nós vamos fazer algo com a fronteira, algo muito forte, muito poderoso. Esse será nosso primeiro sinal e um primeiro sinal para a América de que não estamos brincando. Milhões de pessoas estão entrando, como você sabe, e muitos não deveriam estar aqui. Prisões estão sendo esvaziadas para o nosso país. Instituições psiquiátricas de todo o mundo estão sendo esvaziadas para cá. Precisamos lidar com isso. Vamos estender, dentro desse período, ou assim que pudermos, os cortes de impostos do Trump, porque você sabe que eles estão para vencer e são muito significativos para as pessoas. Acho que vai irritar muita gente se não conseguirmos uma extensão disso. Foi isso que nos levou a uma das maiores economias de todos os tempos. Essas duas ações serão vitais. Vamos focar no combate ao crime nas cidades. E vamos trabalhar com governadores democratas. A maioria deles é, como você sabe, se você olhar os 25 piores lugares, quase todos são controlados pelos democratas. Então, primeiro, fechar as fronteiras para ilegais, drogas, bandidos e armas. E de muitos países praticamente trazem para a nossa fronteira pessoas insanas e criminosos condenados e os soltam aqui livres na América. Segundo, Trump diz: vamos continuar a política de redução de impostos para que, por causa o dinheiro que as pessoas simplesmente dariam, por assim dizer, sem saber para quê, que depois seria enviado para algum país estrangeiro ou distribuído para alguns projetos idiotas. Ou seja, esse dinheiro ficaria nas mãos das pessoas, daqueles que organizam a produção aqui, e como os impostos não são retirados deles, sobra mais recursos para investirmos no desenvolvimento dos negócios. Terceiro, vamos focar no aumento da criminalidade que está crescendo constantemente nas cidades,
onde praticamente todos os prefeitos são democratas, o que é verdade, na minha opinião, das 10 piores cidades nesse sentido, 9 estão em cidades governadas por democratas e também nos estados. Ou seja, tanto a cidade quanto o estado estão nas mãos dos democratas. Ou seja, prefeituras e governadores das cidades e estados são democratas e quando isso ocorre, se a cidade é grande, a criminalidade aumenta. É curioso, né, que quase todas as cidades mais perigosas e ruins para se viver nos Estados Unidos estão sob controle dos democratas. Muito sintomático, né? Mas vamos voltar ao Trump. Mas eu quero aprofundar em uma das suas promessas principais durante a campanha, que era acabar com a inflação, baixar os preços. Agora você está propondo tarifas contra os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Economistas de todas as vertentes dizem que, no fim, os consumidores pagam o preço das tarifas. Eu não acredito nisso. Pode garantir que famílias americanas não vão pagar mais? Eu não posso garantir nada. Eu não posso garantir o amanhã. Mas eu posso dizer que se você olhar para o período imediatamente antes da Covid, nós tínhamos a maior economia da história do nosso país. E eu tinha muitas tarifas sobre vários países, mas em especial sobre a China, nós arrecadamos centenas de bilhões de dólares e não tínhamos inflação. Na verdade, quando eu entreguei, eles não tiveram inflação por 1 ano e meio. Eles passaram quase 2 anos só com base no que eu tinha criado. E então eles criaram inflação com energia e gastando demais. Então eu acho que vamos conseguir. Eu acredito muito em tarifas. Acho que tarifas são a palavra mais bonita. Acho que são lindas. Isso vai nos deixar ricos. Estamos subsidiando o Canadá em mais de 100 bilhões de dólares por ano. Estamos subsidiando o México em quase 300 bilhões de dólares. Não deveríamos subsidiar. Por que subsidiamos esses países? Se for para subsidiar, que virem um Estado. Estamos subsidiando o México, estamos subsidiando o Canadá e estamos subsidiando muitos países ao redor do mundo. E tudo o que eu quero é ter um campo de jogo nivelado, rápido, mais justo. Vou tentar explicar o que Trump quis dizer. Nós deixamos o Canadá, o México e a China trazerem mercadorias para os Estados Unidos praticamente sem tarifa ou com uma tarifa muito baixa. Eles, por sua vez, não deixam nossos produtos entrarem de jeito nenhum. Ou deixam, mas com tarifas altas. Trump diz, quer vender aqui? Isso, por assim dizer, não é um direito, é uma permissão que damos para você vender. Deixa a gente vender aí. E enquanto você não deixar, a gente também não vai vender para você. Vamos aumentar, ou seja, vamos te dar, como se diz, um olho roxo. Vamos aumentar a tarifa para você. O que vai acontecer? Ou vão abrir os portões para a gente e dizer, ai, 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 vamos negociar como? E o que deixamos vocês venderem? Ou os concorrentes desses países vão começar a exportar esses mesmos produtos sem pagar tarifa. E nós vamos começar a comprar cada vez mais dos concorrentes. Isso vai acontecer no primeiro ano, 2, talvez 3. 3, por assim dizer, exagerei. 1 ano e meio, talvez, durante esse tempo. O mesmo Vietnã, a mesma Malásia e, digamos, não sei, talvez alguns outros países também. Outros países latino-americanos farão o mesmo que esses fazem e já exportarão para nós sem tarifa. Então, pessoal desses países, reflitam seriamente. Aliás, ainda vamos falar sobre a China. Vocês, senhores, dizem que vão substituir o dólar pelo yuan, pela sua moeda, que vão substituir no mundo todo, derrubar o dólar. Derrubem nossa economia. Muito bem, ótimo, realmente impressionante. E nós colocamos uma tarifa de 60% sobre os seus produtos. E o seu yuan não só não vai substituir o dólar, como vai cair tanto que não vai valer nem o papel em que está impresso. E mais uma coisa sobre a tarifa. Espero que você entenda o que isso significa. Trump deu exemplos, digamos, das próprias máquinas de lavar. Faz dumping de preços. A China pratica dumping, subsidiando suas indústrias para venderem a preços muito baixos. E assim vendem por preços menores do que os nossos conseguem fazer, porque eles, por assim dizer, são subsidiados. Os nossos morrem, só depois que somem é que produzir compensa, aí o preço volta ao normal. É isso, precisamos urgentemente começar a produzir nossos próprios medicamentos e muitas outras coisas necessárias para a nossa vida. Produtos para a vida americana. Se não trouxermos de volta a produção desses itens para o nosso país, senhoras e senhores, será fácil nos sufocar em caso de conflito.
Por exemplo, como vocês se sentiriam se todos os antibióticos simplesmente desaparecessem? Todos os antibióticos que usamos são produzidos na China, todos eles. Não é 99%, nem 99,9%. Todos. É isso. Se fizermos algo que a China não goste, não teremos um grama de antibióticos. Quantas pessoas vão morrer aqui? Mencionei máquinas de lavar, então olhe para Whirlpool em Ohio. Recebi uma ligação de Jim Jordan, um dos grandes congressistas de Ohio. Ele afirmou que estavam indo à falência porque Coreia do Sul e China despejam máquinas de lavar aqui. Impus uma tarifa de 50% sobre máquinas de lavar importadas da China e Coreia do Sul. E a Whirlpool e as empresas que fabricavam máquinas de lavar, que têm sede em Ohio, em grande parte sediadas em Ohio, dispararam. Salvamos milhares de empregos, dezenas de milhares. Todas estavam falindo porque esses países despejavam máquinas de lavar. E quando coloquei as tarifas, elas se tornaram empresas de sucesso. Não só não custou para as pessoas, como tornou o nosso país mais forte e mais poderoso e manteve empregos, vamos supor que eu não tivesse colocado as tarifas. Fora do mercado, você teria perdido dezenas de milhares de empregos e você não inclui isso na sua equação. Não, eles lucram muito. Vou além. As tarifas vão deixar nosso país rico. É interessante que Trump entende bem as nuances do fato de que metade do mundo quer se mudar para cá, para os Estados Unidos. Dezenas de milhões, se não centenas de milhões de pessoas sonhariam com isso. E isso nos dá a oportunidade de escolher os mais educados, os mais enérgicos, os mais talentosos, e sim, receber aqueles que são perseguidos em seus países de origem, como a América sempre fez e continuará fazendo. Но вот тех, кто пролез, я собираюсь попасть в Соединенные Штаты, у меня нет разрешения, но я все равно пойду, чтобы заработать денег, чтобы купить себе новую машину, чтобы сделать себе новую жизнь, чтобы получить все, что хочу. Трамп хочет выгнать таких людей, а мы хотим видеть здесь тех, кого мы действительно хотим видеть. Para aqueles que queremos, nós concordamos, vamos facilitar para que eles entrem, tornando tudo o mais simples possível. Sabe, as pessoas que foram tratadas de forma muito injusta são aquelas que estão há 10 anos na fila para entrar no país. E nós vamos facilitar muito para as pessoas entrarem desde que elas passem no teste. Eles têm que ser capazes de dizer o que é a Estátua da Liberdade. Eles têm que contar um pouco sobre o nosso país. Eles têm que amar o nosso país. Eles não podem vir de prisões. Não queremos pessoas que estão presas por assassinato. Então, tivemos estimativas diferentes de 11 mil e 13.099 assassinos liberados em nosso país nos últimos 3 anos. Eles andam pelas ruas, ao seu lado e da sua família, e são muito perigosos. O número de 13 mil remonta a cerca de 40 anos atrás. Não é isso. Isso ocorreu nos 3 anos do mandato Biden. Foi uma invenção divulgada e feita pela Patrulha de Fronteira. São 13.099 e isso foi durante o período do Biden. E esses são assassinos, muitos dos quais mataram mais de uma pessoa. Você não quer essas pessoas neste país. Naturalmente, a conversa acabou indo para a perseguição de Trump pelos democratas, sobre se ele pretende, em resposta, perseguir Biden e o resto da corja, mas o que interessava a ela não era a perseguição de Trump. Ela ignorou isso. E sim se ele pretende fazer o mesmo, apresentando isso como se ninguém tivesse feito nada com ele, mas que, em resposta, ele fará coisas terríveis. O que fizeram comigo usando a máquina do Estado é uma vergonha. Vamos falar sobre isso em breve. Não. Espera. Você não pode fazer um sem o outro. Nunca ocorreu algo assim na história do nosso país. E eu ganhei esses casos. Ganhei todos e o resto está em processo de vitória. Jack Smith está voltando para Raya, onde pode executar pessoas. É lá que deveria ter ficado. Acho que ele é perigoso mesmo lá. Mas vou te dizer uma coisa, o que fizeram comigo em termos de instrumentalização, acusações, impeachments e tudo mais, no final das contas, provavelmente me ajudou, porque consegui a maior votação, o maior número de votos que qualquer republicano já teve na história. Pam Bondi fala sobre investigar investigadores. Você quer que ela investigue Jack Smith? Quero que ela faça o que ela quiser fazer. Você quer ver Jack Smith envolvido? Acho ele muito corrupto, mas quero que ela faça o que quiser. Você vai orientá-la a processar? Ela é uma pessoa muito inteligente. Ela foi uma excelente procuradora-geral na Flórida, muito experiente. Quero que ela decida o que fazer, não vou instruí-la agora. Kristen perguntou a Trump se ele iria se perdoar, assim como Biden perdoou o filho. Por quê? Trump ficou surpreso.
Perdoar é necessário quando se é culpado, mas eu acho que não sou culpado de nada. Por que eu precisaria de um perdão presidencial se não sou culpado de nada? Quero te perguntar sobre essas novas reportagens. A NBC News está noticiando que o presidente Biden está considerando conceder perdões preventivos para pessoas como Liz Cheney, Adam Schiff e Anthony Fauci. Se Biden não der esses perdões, acha que vão querer que ele tivesse feito? Posso te dizer isso sobre a Cheney. E ela é uma suposta republicana. Acho que ela prejudicou muito os democratas. Quando vi que a Kamala colocou a Cheney na campanha, eu disse, esse é o fim da Kamala. Eu realmente disse isso. Achei uma jogada péssima, ainda mais sendo democrata. Mas a Cheney faz algo que é imperdoável, junto com o Thompson e o pessoal do Comitê Não Seleto de Bandidos e Canalhas Políticos. Então, o Comitê Não Seleto passou 1 ano e meio ouvindo depoimentos. Espere. Eles deletaram e destruíram todas as evidências que encontraram. Sabe por quê? Porque Nancy Pelosi era culpada. Nancy Pelosi recusou 10 mil soldados. Você não teria tido um 6 de janeiro porque outras pessoas eram culpadas. As pessoas que disseram que eu ataquei 2 agentes do serviço secreto em um carro, que agarrei um pelo pescoço, fui então repelido e agarrei o outro. Esses são 2 dos homens mais durões do planeta. Eles são um pouco mais jovens que eu, só um pouquinho. Deixa eu contar. Eles testemunharam. Eles disseram que foi total. E todas essas coisas vieram à tona. As pessoas mentiram tanto. Agora, escute, isso era um comitê, algo importante. Eles mentiram. E o que eles fizeram? Eles apagaram e destruíram 1 ano e meio inteiro de depoimentos. Você sabia que eu não consigo obter? Eu acho que essas pessoas cometeram um grande crime. E Cheney estava por trás disso. E também Benny Thompson e todos daquele comitê. Pelo que eles fizeram, sinceramente, eles deveriam ir para a cadeia. Para aqueles senhoras e senhores que não entenderam, a Comissão de Investigação dos Acontecimentos de 6 de janeiro destruiu a documentação, parte da documentação, do ponto de vista de Trump e dos seus semelhantes, os serviços também. Deve ir para a cadeia se for assim, sim. Olha, nós sabemos que é assim, mas se for assim, sim, vamos falar oficialmente. Então deve ir e por muito tempo. Por isso eles exigem de Biden um perdão presidencial, é isso. Eles querem uma indulgência como o filho dele teve, independentemente do que você faça nesse tempo. Tenho certeza que eles decidiram, lembra do bilhetinho dizendo que o portador fez tudo com minha permissão, exigência, não lembro exatamente como estava escrito. Acho que a Milady Deventer recebeu, e depois o Conde de la Fera apresentou, decidiram, ele ou D'Artagnan, não lembro direito. Enfim, isso não importa, não é sobre isso que falamos. Você acredita que Liz Cheney merece prisão? Todos no comitê costumavam... Quem votou a favor de... Você vai mandar seu diretor do FBI e o procurador-geral prendê-los? Claro que não. Acho que eles terão que analisar, mas eu não vou. Eu vou focar em drill, baby, drill. Quando você diz isso, eu mal posso esperar. Você escolheu essas pessoas para liderar o Departamento de Justiça e o FBI. Eles podem fazer o que quiserem. Biden pode perdoá-los se quiser. E talvez ele devesse. Só lembrem-se, comitê não seleto, 1 ano e meio de depoimentos sob juramento, e depois de conseguir todos os depoimentos, eles apagaram, espere, e destruíram quase tudo. Não sobrou nada. Isso é sem precedente. E eles negam isso. Se você faz isso em um caso civil, você vai para a cadeia. Eles negam ter feito isso. E as autoridades afirmam que a ordem nunca chegou à Guarda Nacional. Agora, deixa eu perguntar sobre o dia 6 de janeiro. Benny Thompson escreveu em uma declaração que destruiu todas as provas. Percebeu como a jornalista ficou nervosa, como ela começou a interromper, cortar, não deixar falar? Posso te perguntar algo sobre o dia 6 de janeiro? Eu gostaria que você pudesse ser um... Sabe, você tem tanto potencial. Se você pudesse ser apenas imparcial, você se machuca tanto. Estou te dizendo, eles apagaram e destruíram todas as provas. Todo mundo sabe disso. E você ignora como se não importasse. Não. Eu não neguei. É só isso que estou dizendo. Kristen, se eu tivesse feito isso, você estaria em pé nessa cadeira gritando comigo. E sabe o que eu faria? Eu diria, você me pegou. Eles fizeram algo tão ilegal.
Eles têm um comitê sob juramento e, como foi tão ruim, a única razão pela qual eles fizeram isso foi porque o depoimento acabou sendo a meu favor. Como o serviço secreto testemunhou e contestou tudo. Isso fez deles um bando de mentirosos. Não o serviço secreto, fez das pessoas. Eles se livraram disso porque fez Nancy Pelosi, a prefeita de DC, tanta gente parecer criminosa. E eu vou te dizer, é ilegal para eles deletarem e destruírem essas provas. Bem, não conseguia se acalmar, mas teve que engolir. Porque Trump se comportou de maneira calma, confiante e cravou suas afirmações como pregos na parede. Sim, tenho certeza de que muitos de vocês estão interessados na posição de Trump sobre a Ucrânia. Você afirmou que pode terminar a guerra em 24 horas e até quer tentar antes de ser eleito. Você está tentando ativamente. Você já conversou com o presidente Putin? Não, eu não conversei. Você falou com o presidente Putin após sua eleição? Não, bem, eu não quero dizer isso, mas eu não falei com ele recentemente. Você falou com o presidente Putin após ser eleita? Eu não quero dizer isso. Eu não quero falar nada sobre isso porque não quero fazer nada que possa atrapalhar a negociação. Mas eu quero parar de falar sobre isso. Deixe-me te contar sobre o que eu falei. Deixe-me te contar. Há pessoas sendo mortas nessa guerra em níveis que ninguém jamais viu antes. Você tem que voltar para a Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, se você der uma olhada e sabe o que é, são principalmente os soldados. As cidades foram esvaziadas e demolidas. O país foi demolido. Se eu tivesse vencido aquela eleição, e você sabe como me sinto, não vou entrar nesse assunto porque não precisamos discutir isso. Acho que é uma discussão fácil. Isso ficou ainda mais claro com a vitória que tive aqui. Mas você perdeu. Bem, essa é a sua opinião, mas eu discordo dela. Se eu tivesse assumido, mantido o controle, primeiro, Israel não teria acontecido. Segundo, a Ucrânia nunca teria acontecido. Nunca teria acontecido. Ucrânia, Rússia. Mas o número de pessoas que estão sendo mortas, soldados, jovens, belos soldados, centenas de milhares de pessoas estão sendo mortas. E você sabe, é muito interessante. Está arrasado, totalmente arrasado, assim, os campos de batalha totalmente arrasados. Sabe o que está acontecendo? A única coisa que para uma bala, sabe o que é? É um corpo humano. E as pessoas que estão sendo mortas, centenas de milhares dos dois lados. A Rússia provavelmente já perdeu 500 mil. A Ucrânia perdeu. Mais do que dizem, provavelmente 400 mil. Estamos falando de centenas de milhares de corpos espalhados pelos campos. É a coisa mais estúpida que já vi. E isso nunca deveria ter acontecido. Biden deveria ter conseguido impedir isso. Trump diz que cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Ele menciona os 500 mil do lado russo e 400 mil do lado ucraniano. Eu não sei, digamos, os números dele, mas, digamos, pela sensação, quando 10 milhões fogem, então provavelmente 1 milhão morreram. É isso, e que essa é uma guerra sangrenta, uma guerra que arrasa cidades, destrói tudo. Trump não conversou com Putin. Disse que está se preparando ativamente para essa conversa e para resolver esse problema. Também mencionaram o Oriente Médio. Vamos falar do Oriente Médio, senhor. Ainda há reféns americanos em Gaza. Você afirmou que, se os reféns não forem libertados até o dia da posse, vai ser um inferno. Correto. O que exatamente quis dizer com isso? E você ainda acha que os reféns estão vivos? Eu não acredito muito que muitos deles estejam vivos, infelizmente, porque eu vi a forma como eles foram tratados. Falo da jovem puxada pelos cabelos e jogada na traseira de um carro como um saco de batatas. Eu disse que isso era ódio e perguntei como ficou aquela jovem linda arrastada pelos cabelos. Lembra do sangue escorrendo pelo corpo dela? Você pode imaginar os pais, ela sendo jogada na traseira de um carro por algum sujeito horrível. E eu perguntei, como ela está? Ela morreu. Ela faleceu, senhor. Acho que não restam tantos. Quero dizer, odeio dizer isso. Acho que há muito menos reféns do que pensam. Sério? É o que eu acho. É só a minha opinião. Mas eu acertei praticamente tudo até agora. Você vai pressionar o primeiro-ministro Netanyahu, com quem você tem uma relação muito boa, para acabar com a guerra em Gaza? Claro. E você já começou esse processo? Quero qualquer um, mas você precisa vencer. Muitos esquecem do 7 de outubro.
Aquilo foi tão violento. E sabe o que está acontecendo? Eu percebi que muita gente está dizendo, isso nunca aconteceu de verdade. Isso é como o Holocausto, sabe? Tem o Holocausto e os negacionistas. Agora tem o 7 de outubro e os negacionistas, isso acabou de acontecer? Não, o 7 de outubro aconteceu. E eu vi as fotos. O que aconteceu é horrível. Também mencionaram as fraudes nas eleições de 2020 e porque, como disse Kristen, Trump acha que agora, quando ele venceu, não houve fraude. Continuação. Por que eles não roubaram esta eleição? Já que eles têm mais poder. Acho que era grande demais para manipular. Então você não vai. Grande demais para manipular. Para as pessoas que dizem que agora você está direcionando o seu Departamento de Justiça para investigar 2020, elas querem seguir em frente. É isso que você quer que eles façam? Então saiba que eu tenho o direito de fazer isso, mas não estou interessado nisso. Eu não estou interessada. Eu sou o principal responsável por aplicar a lei como presidente, mas não é nisso que estou interessado. Sabe no que estou interessado? Perfuração, baixar os preços e impedir que pessoas vindas de prisões e instituições mentais entrem pela nossa fronteira. Claro, Trump no final deu uma cutucada. Kristen dizendo calmamente a ela que ela estava muito tendenciosa e agiu com o objetivo de pegá-lo de qualquer jeito, mas não era assim. É isso que ela quis dizer. Segundo a imprensa, eu não deveria ter recebido votos. Nenhum. Ainda assim, tive o maior número de votos da história. E o motivo é porque eu consigo ir a um programa, até mesmo um como o seu, mesmo você sendo muito hostil. Eu consigo ir a um programa como o seu. Não, você é. Bem... Espero que tenha achado a entrevista justa. Abordamos vários temas políticos. Só é justa porque você me deixou falar, mas sabe, as perguntas são bem desagradáveis. Mas olha, porque eu já vi você entrevistar outras pessoas como o Biden. Nunca entrevistei o presidente Biden. Quando digo você, falo metaforicamente. Eu já vi George Stephanopoulos entrevistar, mas ele é um entrevistador duro. É a entrevista mais leve. Já vi a CNN entrevistá-lo fazendo perguntas como: qual é seu sorvete favorito? É algo totalmente diferente, não entendo o motivo. Você pensaria que a imprensa apoiaria fronteiras fortes, boa educação, um exército forte para mantermos o país e tudo isso. Eles não querem enxergar isso. Trump fez uma pergunta incrivelmente correta. Nossa imprensa deveria querer fechar as fronteiras. Deveria querer ter boas escolas, preços baixos, mas por algum motivo ela não quer isso e até tenta impedir isso. Bem, vamos ver como a esquerda e a extrema esquerda reagiram a essa entrevista. Por exemplo, essa aqui é a Whoopi Goldberg, uma atriz famosa que agora é uma das 5 apresentadoras do View. Então, Prender membros do comitê de 6 de janeiro não é instrumentalizar o Departamento de Justiça. Só estou curioso, que lei eles quebraram? Quero dizer, que lei eles quebraram? Eles fizeram o trabalho deles, eles fizeram a investigação. Conversaram com todos que consideraram envolvidos. Então, onde violaram a lei? Está certo? Eles, surdos, cegos, provavelmente os membros da comissão destruíram ou perderam, né? Lá tem muitos volumes, depoimentos de testemunhas, tipo como Hillary Clinton destruiu ou perdeu acidentalmente 30 mil e-mails. Perdeu acidentalmente e depois, digamos assim, contratou um programa que custa dezenas de milhares de dólares, chamado Bleach, que apagou tudo do computador, limpou o hardware completamente. Journal Arizona Republic. Punição, escreveu. Essa é uma matéria de esquerda, muito de esquerda. Trump mentiu sobre essa entrevista. Ele evitou responder. Quando ela, a jornalista, tentou pegá-lo na mentira, ele a ignorava ou simplesmente dizia que não concordava com ela. E o que ele deveria ter dito? Eu concordo com você. Sim. Senhores, vocês não acham que nós e eles assistimos a entrevistas diferentes? Entrevistas? Como foi possível ouvir aquilo que eles ouviram? Mostrei bastante coisa para vocês, entendo que nem todos assistem tudo, pois está em inglês e talvez nem exista em russo.
Mas mesmo assim, escuta, desses trechos vocês têm a sensação de que ele mentiu, tentou fugir da resposta, depois mentiu de novo, depois simplesmente disse, eu estou com você. Quando ela o pegou, eu estou com você. E onde foi que ela o pegou? Bom, não importa, não faz diferença. E então, Donald Trump declarou que quer colocar na prisão os membros da comissão de 6 de janeiro. Isso foi escrito no jornal, veja, Arizona Atlantic, Arizona Republic. Ah, Na minha opinião, ele disse, para dizer o mínimo, não exatamente isso. Ele disse, pelo que eles fizeram, pelas mentiras, ocultação de provas, as ações do comitê precisam ser investigadas e, na opinião dele, eles devem ser responsabilizados por seus atos e ir para a prisão. Isso é um pouco diferente de eu simplesmente ordenar agora que eles sejam presos. Ela, a jornalista, o tempo todo tentava fazer com que ele dissesse alguma besteira absurda. Realmente acham que ele é desse tipo? Do Sexta-feira 13, sim, digamos assim. Sexta-feira 13, aquele cara com a serra, que eles fazem uma pergunta dessas e ele responde, eu vou serrar todo mundo em 14 pedaços. E aí eles vão dizer, pronto, aconteceu. Beleza. É uma besteira igual a muitas outras coisas que eles disseram e fizeram nos últimos 20 anos. Afirmo que nunca vi um jornalista agir com tanta grosseria com Obama, com Hillary, com Biden e com a Kamala, e que essa mesma jornalista nunca disse nada sobre acusar aqueles que perseguiram Trump. Embora lá isso já tenha acontecido e Trump só pode estar delirando em sua cabeça pensando em fazer isso, eles já fizeram, por isso acham que ele também vai fazer. É isso. E aqueles que escrevem artigos e falam na televisão, eles estão completamente, na minha opinião, enlouquecidos. Sim, meus senhores, quero dizer, essas cabeças da MSNBC, CNN, já enlouqueceram faz tempo, então não dá para dizer que ficaram loucos agora. Eles, na verdade, eles são mentirosos, covardes e sim, eles são fascistas. No próprio sentido da palavra fascismo, não no político-econômico, como eles nos chamavam. É isso. Eles deveriam sair dos Estados Unidos e ir para uma sociedade que lhes agrada mais, chamada Venezuela ou então Coreia do Norte. Bem, agora, para finalizar, vamos ver como o povo reage às mentiras da mídia, as acusações contra nós desse mesmo fascismo. Esquerdistas costumam exigir o fechamento. Prender, expulsar, tirar a voz e os direitos. Meu Deus, quantas vezes eu e meus colegas podcasters fomos expulsos de várias redes sociais nos últimos 4 a 5 anos, nem quero começar a contar, quero dizer, listar, enumerar tudo isso. Então, bom, tudo bem, isso significa que agimos de uma forma completamente diferente, senhoras e senhores. Agimos de uma forma totalmente diferente. Nós não fuzilamos, não reclamamos, não fazemos denúncias, fazemos tudo de um jeito completamente diferente, e é por isso que não nos chamam de esquerda, mas sim de direita, porque estamos certos. Nós dizemos, vocês podem viver e apodrecer à vontade, fiquem à vontade para fazer isso, só que em outro lugar, não onde estamos, e nos afastamos deles. Nós não exigimos que eles sejam reprimidos, esmagados, mortos, fuzilados, presos, expulsos do país. Nós dizemos, pessoal, vocês disseram que querem sair do país? Então vão embora do país, não nos incomodem. Ouça o que acontece com os espectadores que, mesmo quando já estava tudo claro para nós, eles ainda ligavam por hábito essas cabeças mentirosas. Para eles, os espectadores, até mesmo os mais pacientes. Enjoaram. Existe uma boa palavra eslava para isso. Obridlo. Bem-vindos, pessoal. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Estamos presenciando uma mudança de paradigma na mídia política. Novos números impressionantes de audiência mostram que a MSNBC e a CNN estão desmoronando. Não há outra palavra. É uma queda total e absoluta. Desde a eleição, a audiência do horário nobre da MSNBC foi reduzida pela metade, uma queda de 53%. A CNN, quase tão ruim, teve uma queda de 47%. Deixe-me falar brevemente sobre o que está acontecendo na Fox News. Os números da Fox News não caíram porque, em primeiro lugar, os telespectadores deles nunca fazem uma pausa.
Para eles, política é guerra cultural o tempo todo. Não digo isso como algo positivo, em muitos pontos é ruim. Mas a questão é que, para eles, a vitória de Trump não é o fim da luta, é o começo da próxima, do que eles podem conquistar nos próximos 4 anos. A Fox sabe disso. Eles mantêm a máquina de indignação funcionando a todo vapor, e é por isso que o público deles é tão fiel. Mas, além disso, eles venceram. De certa forma, a audiência da Fox também celebra a vitória. Veja o panorama geral. O colapso da MSNBC e da CNN não se trata apenas da vitória de Trump ou de uma queda na audiência após as eleições. Eu acredito que se trata de confiança. Essas redes falharam com seu público, não prepararam as pessoas para o que estava por vir, não ofereceram uma visão convincente do que aconteceria a seguir. Em outras palavras, eles mentiram e depois dos comerciais e da autopromoção, mentiram de novo. A América é conhecida por ser um lugar onde você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não pode, como frequentemente acontece em outros países, enganar todo mundo o tempo todo. O americano inquieto, ou como dizem na Rússia, o americano destemido, vai chegar à verdade. Por algum motivo, os russos acham que ser destemido ou não assustado é algo ruim. Isso é engraçado. Isso, na minha opinião, é absolutamente maravilhoso. Isso inspira esperança, que, bem, cá entre nós, até bem recentemente era pouca, quase não havia, mas ainda restava um pouco. E agora, senhores, sabem, lembram, havia um filme chamado Sobreviveremos até Segunda. Sobreviveremos até o dia 20. Sim. Bem, é isso. Até a próxima e até nos encontrarmos novamente para compartilhar novas boas notícias.